E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas do canal Depois de Crente. Eu venho falar sobre um assunto muito pertinente, que é o fim do mundo, o apocalipse, né? Que os cristãos repetem essa frase nos comentários direto, né? Que todas as profecias do apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Pessoal, será que isso é verdade, pessoal? Vamos falar direitinho sobre o apocalipse? Vamos raciocinar um pouco? Quando você pega o Apocalipse e lê com atenção, pessoal, percebe que esse discurso não passa de uma interpretação forçada para os dias de hoje, né? Porque a maioria das coisas descritas no livro do Apocalipse simplesmente nunca aconteceu, ou outras são impossíveis, e muitas estavam presas no contexto lá do primeiro século. Então, o que acontece, pessoal? Logo no início, o Apocalipse mostra o seu público-alvo, né? Que era as 7 cartas, né, que foram enviadas para as igrejas específicas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiátira, né? Essas igrejas deixaram de existir há séculos, pessoal. Como alguém pode afirmar que as mensagens são profecias para o nosso tempo, se o próprio texto se dirigia a comunidades locais do primeiro século? Aquelas igrejas não existem mais. Não tem como elas estarem preparadas para o fim do mundo, como estavam descritas ali, para elas se preparar, porque era logo, se elas nem sequer existem mais. Sabe qual é uma outra coisa que não existem mais, pessoal? As 12 tribos. Os judeus mesmos falam que perderam todas as referências, eles não sabem mais quais são as tribos. Isso aí se perdeu ao longo do tempo, né? Então, aquela passagem dos 144 mil selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Pessoal, as tribos, historicamente, né, depois do exílio babilônico, né, se perderam e nunca mais foram identificadas. Não existem 12 tribos organizadas hoje. Logo, essa profecia não tem como ser cumprida igual a das igrejas, né? Não tem como as duas ser cumpridas. O livro descreve também a guerra final com cavalos e espadas. Cara, no século 21 nós temos drones, tanques, caças, mísseis e bombas nucleares. Se Deus estava mostrando o futuro, errou feio a não prever a evolução tecnológica. Por que está escrito cavalo, espada, gafanhotos, dragão de 7 cabeças? Não faz o menor sentido. Tu vê que o autor desses textos, ele tinha essa mente bem coisa da época, dessas mitologias, né? E cavalo e espada era bem comum. Agora dragão, essas coisas, tu vê que é coisa de mitologia, bem comum o pessoal comentar sobre isso, né? As lendas dos dragões, né? O Apocalipse fala também, pessoal, que o mar inteiro se tornaria sangue, matando todos os peixes. Isso nunca aconteceu, pessoal. Também fala que 1/3 da humanidade morreria de uma vez só. Pessoal, seriam mais de 2 bilhões de pessoas nos dias de hoje. Isso nunca aconteceu, pessoal. Nem com a pandemia, nem com peste negra, com guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nunca morreu tanta gente assim. Não faz o menor sentido. E ainda fala que todos os rios do mundo secariam. O que temos é o Mar da Galileia, que até muitos falam, né? O Mar da Galileia está secando. Pessoal, ele está baixando de nível, porque cidades ao redor puxam a água em excesso. Isso não é milagre nem profecia, pessoal, é impacto humano. E detalhe, segundo a ordem do Apocalipse, o secar dos rios só aconteceria depois de eventos cósmicos que nunca ocorreram. Como, por exemplo, né? Diz lá que estrelas caindo do céu sobre a terra. Para os rios secar, primeiro tem que cair as estrelas. Só que hoje sabemos, pessoal, uma estrela é milhares de vezes maior do que o planeta. Se uma só caísse, não sobraria nada do sistema solar, pessoal. Claramente, o autor não fazia ideia do que era uma estrela. Eles, inclusive, achavam que a Terra era plana, que tinha um domo, e as estrelas estavam presas nesse domo. Por isso que eles achavam que as estrelas iam cair. Para eles, a estrela não era tão grande assim. Era, no máximo, o tamanho de um prédio para eles. Outra coisa também, o Apocalipse também descreve as 2 testemunhas em Jerusalém. Homens que fariam milagres seriam mortos em praça pública e depois ressuscitariam diante de todos. Pessoal, nunca isso aconteceu, pessoal. Como que isso está se cumprindo? Tem como isso se cumprir nos dias de hoje? Isso é um absurdo, pessoal.
E a famosa figura do anticristo, né? Dominando todas as nações, o mundo continua dividido em blocos de poder. Estados Unidos, China, Rússia, a Europa, o Oriente Médio. Não existe um único líder global, né? Sem falar do tal milênio de paz, com Cristo reinando por 1000 anos na Terra. Basta tu ligar a TV, pessoal. Tá tendo guerra, tá tendo fome, desigualdade, isso sempre teve, tá? Paz global nunca chegou. Jesus nunca trouxe esse milênio de paz que ele prometeu, nunca, tá? O número 666, né? Que, pessoal, o número 666, o número da besta, com a gematria, né, hebraica, se você pegar a gematria hebraica, esse número se encaixa perfeitamente em Nero César, imperador do século I, que perseguia os cristãos, né, segundo o mito. Ou seja, o alvo da profecia já existia naquela época. Não era um ditador do futuro. Não era Hitler, não era Barack Obama, não era Elon Musk, pessoal. Era um imperador romano, velho. Pensa um pouco, tchê. Outra coisa, pessoal, o Apocalipse apresenta uma ordem específica de eventos. Primeiro trombetas, depois as taças, depois as pragas, depois a secagem dos rios, queda da Babilônia. Mas os pregadores hoje, eles pegam um detalhe isolado, como uma crise ambiental, por exemplo, ou uma guerra que está acontecendo lá de Israel e Palestina, e jogam fora do contexto para dizer, tá vendo? Está se cumprindo. Se fosse para seguir o texto, a risca, nada bate com a realidade, pessoal. As igrejas da Primeira e Segunda Guerra Mundial pregavam que o fim era a Primeira Guerra. Não aconteceu. Aí vem a Segunda Guerra. Aí eles diziam, agora é o fim. Olha os judeus no Holocausto. Jesus vai vir, vai salvar os judeus. Não veio. Quando aconteceu a primeira e a segunda bomba atômica, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, as pessoas juraram que aquilo ali era o começo do fim do mundo. E nós estamos aqui, 2025. As profecias não se cumpriram para as igrejas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Não se cumpriram para os teus avós, para os teus tataravós, teus tataravós. O Apocalipse não se cumpriu para eles. E agora? Eles também tiveram pestes, eles também tiveram guerras, eles também tiveram desunião em família, eles também tiveram povos inteiros que estavam com o coração frio e as pessoas não se amam mais, não se respeitam mais. Entendeu? Então, pessoal, a verdade é simples. O Apocalipse sempre foi usado como um espelho, né, da Idade Média. Diziam que a peste era o cumprimento das pragas, né, a peste negra, né. A reforma agrária era o Papa, né, o Papa era a besta, né. Na Guerra Fria, a União Soviética era o anticristo, Hitler era o anticristo. Hoje apontam para pandemias, Israel e mudanças climáticas. Cada geração reinventa o Apocalipse conforme os medos da época. Mas de cumprimento real até agora, nada. O que existe são símbolos ultrapassados, fenômenos impossíveis, igrejas que não existem mais, tribos que desapareceram da história e previsões que nunca se concretizaram. O Apocalipse, pessoal, não está se cumprindo. Nenhuma vírgula dele. O Apocalipse está apenas sendo reinterpretado, adaptado, geração após geração. Esse medo constante de que o mundo vai acabar, isso faz com que as pessoas fiquem presas dentro de uma igreja, presas em dogmas, desistam de tudo para doar para a igreja, para dar para igrejas que querem, ó, é isso aqui, entendeu? O Apocalipse sempre foi usado como um instrumento de medo e um instrumento usado para as pessoas não quererem voltar para o judaísmo, né? O Apocalipse foi criado pelos romanos, pessoal, não era nem para estar na Bíblia. O Apocalipse era para ser um livro apócrifo, não era para estar na Bíblia. Até porque não tem só o Apocalipse de João, tá? Tem o Apocalipse de Abraão, tem o Apocalipse de Jacó, tem vários Apocalipses. Foram escolhidos de João. Porque o objetivo dele era fazer com que os cristãos convertidos não voltassem para o judaísmo, falando que o Messias judeu é o anticristo. Entendeu? É um medo. É isso, pessoal. Siga aqui a página Depois de Crente. Deixe seu curtir, seu comentário. Ajuda, pessoal. Ajuda muito aqui, tá? É isso aí. Muito obrigado e deixem de pseudagem. Valeu.